Se o seu filho não consegue ficar quieto por 5 minutos, se ele não presta atenção na escola, se ele só consegue comer assistindo vídeos, bom, eu tenho uma informação muito importante para te contar nesse vídeo. Então eu peço que você fique nesse vídeo até o final, porque o final vai te surpreender muito. Então é o seguinte, o uso excessivo de telas, de telefone, está mudando o cérebro da criança que você tem em casa. E a culpa até então não é sua, você não sabia disso. Mas agora que você sabe, você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. Não adianta nada saber de uma informação e não resolver. Mas para isso, primeiro, vamos entender o que está acontecendo então. Como assim muda o cérebro da criança? Não sei se você já ouviu falar, mas a dopamina é um neurotransmissor. E neurotransmissor é o quê? O que significa isso? Transmissor é um mensageiro químico que nós temos no nosso cérebro. E ele serve para controlar o prazer, a motivação, o foco, a atenção que nós temos nas coisas. Ela nos faz sentir recompensados quando a gente faz alguma coisa boa para a gente mesmo. Então, se eu sinto que eu fiz alguma coisa boa, ela é liberada como uma forma de agradecimento. É como se fosse uma moeda de recompensa que o nosso cérebro tem. Então, quando a gente faz alguma coisa que o corpo considera bom para a nossa sobrevivência, a dopamina vai sendo liberada no nosso corpo e a gente vai sentindo aquela sensação de prazer, de bem-estar. Você já deve ter passado por isso, né? Agora, quando que a dopamina, então, vai ser liberada? Em quais tipos de situação? Quando, por exemplo, a gente come alguma coisa muito gostosa. Sabe quando você morde um chocolate, você está querendo há muito tempo, seu corpo está pedindo chocolate, você come e fala, isso é dopamina sendo liberada. Quando a gente recebe um elogio, a gente escuta o elogio de alguém, a gente parece que tem aquela sensação de bem-estar, é a dopamina. Quando a gente consegue completar uma tarefa, sabe? Quando a gente termina, a dona de casa, quando ela termina de limpar a casa inteira e faz assim, ai, tudo limpinho. Isso é dopamina. Ou até quando a gente joga um jogo, né? Chega no final desse jogo, quando a gente assiste alguma coisa que é muito estimulante. Tudo isso daí vai dando pra gente a sensação de prazer. Mas aí vem um problema gravíssimo. Porque às vezes a gente quer fazer a mesma coisa com as crianças, mas as crianças, o cérebro dela é diferente. O cérebro é diferente dos adultos. A sensação de recompensa vai sendo liberada, mas ela não está preparada para isso. O cérebro da criança ainda está em formação. E a parte mais importante desse processo de formação é a criação, é o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um córtex, uma divisão do cérebro que é aqui na frente. E ele é responsável por um monte de funções importantíssimas no nosso organismo, como, por exemplo, o foco e a atenção, a tomada de decisão, eu saber o que fazer em situação de problema. É ele que controla. Ele controla também uma parte das emoções e ele ajuda a gente a se planejar para fazer alguma coisa. E aí vem uma parte muito importante que a gente precisa saber. Ele só termina de se formar completamente por volta lá dos 25 anos de idade. Então uma criança, ela não tem essa parte do cérebro desenvolvida. Ela não vai ter o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. Então significa que naturalmente as crianças são mais impulsivas. Elas querem tudo na hora, elas choram, elas se desesperam se não conseguem, porque não está formado. Elas têm mais dificuldade para controlar tempo. Se você falar assim mais um pouquinho e falar que depois acabou o tempo, ela não vai entender. Por isso que elas sofrem normalmente. E elas precisam de ajuda dos pais para criar hábito saudável. É por isso que a gente é tão importante na vida das crianças, que a gente ajuda essas crianças a formar esse córtex pré-frontal, a terminar a formação do cérebro. E agora que você já entendeu o que é dopamina e como que o cérebro infantil funciona, a gente precisa juntar isso tudo, essa informação, com o problema das telas, com o problema do celular. As telas, o celular, né, o joguinho ali, eles são máquinas de liberar a dopamina, de liberar o sistema de recompensa. E o cérebro vai recebendo recompensa muito fácil com vídeos rápidos, né, que vai passando o dedinho ali,
jogos e as redes sociais. Isso, para uma criança, gera uma hiperestimulação, uma superestimulação. É um excesso. O cérebro vai se acostumando com isso e vai perdendo o interesse por atividades normais do dia a dia. É grave, gente, é muito grave. Por quê? Ainda está em formação. Por que ele está perdendo interesse por aquilo que vai ajudar a desenvolver o cérebro? Por que uma criança vai preferir, então, o TikTok a um livro, por exemplo? Porque o TikTok, ele dá dopamina o tempo todo. Sistema de recompensa. Se é bom, eu quero mais. Tá? Cada vídeo curtinho que ele está vendo ali é dinâmico, é cheio de estímulo, de luz, de brilho. Isso para o cérebro é uma maravilha, né? Mas e para a formação dessa criança? Imagina agora uma criança que cresceu desse jeito, o tempo inteiro com o telefoninho na mão, com estímulo, tentando ficar sentada numa escola por 50 minutos. 50 minutos lá tentando ler um livro que a professora pediu para abrir e ele não consegue. É impossível a escola tentar competir com o celular. É muito difícil. E aí tem gente que chega pra gente lá na escola ou fala por aí que a escola tem que se adaptar às novas formas da criança aprender. Mas eu sinto informar para você. Se você pensa desse jeito, você está muito errado. Lembra que eu falei que as crianças elas estão formando o córtex pré-frontal? Então, qual que era a função desse córtex? Era formar os processos de tomada de decisão, de controle de tempo, ajustar foco, ajustar atenção. E se a criança não passa pelo estudo sistematizado dentro da escola, ela não vai conseguir formar adequadamente esse processo do córtex pré-frontal. Porque lá na escola ela fica 50 minutos sentado e isso, com esse processo ela vai aprendendo a controlar o tempo. São trabalhos de leitura, de escrita, vai organizando o foco e a atenção da criança. Ficar sentado numa cadeira, ao contrário do que muitos pensam, não é maldade, é formação de autocontrole e planejamento. A criança ela precisa aprender isso. Se ela não consegue, o problema não está na escola. A escola está lá para formar esses processos. A criança precisa conseguir ficar sentada, ela precisa conseguir lidar com essas situações. E as telas hoje em dia é um excesso, é um problema e vai gerar problemas muito mais graves no futuro. Se o cérebro da criança só aprende a funcionar com esses altos níveis de dopamina, as atividades normais do dia a dia vão ser ruins para ela, não vai ser o bastante para a criança. Isso é muito grave, por quê? Como que vai ser a formação do córtex pré-frontal se tem só superestimulação e formação inadequada? Alguns problemas, então, vão aparecer. O primeiro deles é a dificuldade de aprendizagem. A criança não vai reter nenhuma informação. Ela não vai conseguir guardar nada do que ela viu na escola, porque não é interessante. Já experimentou perguntar para a criança que você tem do seu lado aí o que ela aprendeu no dia? Vocês vão se assustar com muitas respostas, viu? Pergunta para a criança como foi seu dia, o que você aprendeu. Vocês vão ver o tanto que isso é sério. Outro problema é o baixo desempenho escolar. Quando foi a última vez que você foi lá na escola e perguntou como estava o desempenho da criança? Você precisa saber. Você precisa saber até onde está atrapalhando e onde você entra nisso, tá? Outro problema, impulsividade e irritabilidade. Quando você fala não com a criança, como que ela reage? Aí a gente tem que dosar, ver qual é a reação dela. Se for um excesso, é grave, tá? Outro problema é a falta de motivação para qualquer coisa que não exista tela, que não tenha celular. Você pede para a criança fazer uma outra atividade, ela não quer, não tem interesse. Entregue uma atividade para ela e você vai ver o que vai acontecer, tá? Isso vai gerar uma grande ansiedade, um problema de ansiedade e depressão no futuro. E você, eu tenho certeza que você não quer ser responsável por isso, não é verdade? Então a gente precisa mudar isso agora. Mas aí você me pergunta, tá, mas qual que é a solução? Tem jeito? Tem jeito. Se você começar agora, então você, primeira coisa, assume a postura de responsável e para de fazer as vontades da criança. Ela, igual eu falei, ainda não está formado o córtex pré-frontal. Ela não sabe tomar decisão ainda. Você sabe? Então, o que você precisa fazer? Estabelecer limite claro. O limite é esse, você vai fazer isso. Define horário para a tela e cumpre esse horário. Não adianta falar assim, tá bom, pode ficar mais. Se você determinou um horário, cumpra, por mais que doa lá no fundo,
Faz, para de ficar negociando com a criança. Tá bom, mais meia horinha. Tá bom, mais 5 minutinhos. Para com isso. Você está prejudicando e não vai resolver nada, tá? Substitua, né? Vai substituindo a tela. Não vai só proibir, não pode. Entrega outra coisa para fazer. Faz alguma atividade divertida com a criança para que essa atividade divertida comece a competir com a tela, para ela gostar. Ela está num período que ela pode ainda se interessar por outras coisas. Se você usa o celular o dia inteiro, como é que você vai dar exemplo para o seu filho? É outro passo. Você também não vai ficar o dia inteiro no celular, porque ele vai querer. Vai reduzindo o seu celular aos poucos e reduz o da criança. Em vez de cortar de uma vez, vai reduzindo devagar. Então, deixa eu largar esse telefone aqui agora. A criança vai olhar o que você está fazendo. Acompanha também o que seu filho está vendo no telefone. Tem pai que fala assim, meu filho não deixa eu ver. Como assim não deixa ver? Você é o adulto da situação, pega o telefone e vai ver o que ele está vendo. Nem tudo que está no telefone é adequado para a criança. Faz esses passos e leva a sério. Leva a sério essa proposta. Você é o responsável aqui. Tá? Muito sério. Então, o que a gente viu até agora no vídeo? A dopamina é o que vai fazer o seu filho querer o telefone o tempo inteiro, certo? O cérebro infantil ele não está pronto para lidar com esse excesso de tela. Não está pronto, ele não pode lidar com isso, porque ele vai perdendo outras funções importantes. Tela em excesso vai criar a criança desmotivada, criança sem foco, criança sem atenção. E aí você vai achar que ele tem TDAH. Não, não é isso. É excesso de tela. Mas dá tempo de mudar, dá tempo de resolver. Agora eu quero saber de você. Seu filho usa tela o tempo inteiro? O que você está fazendo para equilibrar isso? Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, se você precisa de ajuda, a gente pode ir trocando uma ideia. Se você quiser outro passo a passo, né, detalhadinho para você reduzir a tela na sua casa de uma forma saudável, sem briga, sem confusão, eu tenho um e-book que eu preparei com passo a passo e com ideias para substituição. Tá? Lá eu deixo os detalhes certinhos do que você pode usar para substituir a tela. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link e no primeiro comentário, tá bom? Você é sempre bem-vindo aqui no canal, eu te agradeço por estar aqui até agora no vídeo. Deixa seu comentário que me ajuda muito, deixa aí um like para mim também, tá bom? Se inscreva no canal para mais informações e até mais!